Vamos iniciar o 7º episódio. Isso é muito, muito, muito legal. Eu nunca vou cansar de bater essa claquete. É sobre isso. Vocês sempre vão me ver no começo muito animada. Engraçado que como eu gravo na segunda, teoricamente era pra vocês me verem muito desanimada. Só que eu gosto tanto de bater a claquete que eu me animo na hora. Olá, meu povo, boa tarde. Tô muito feliz de estar aqui com vocês de novo no 7º episódio. Sabe o que eu tava pensando nesse final de semana? Eu tava lembrando que hoje seria o 7º. E eu sempre lembro por conta da claquete, que como eu tenho que escrever o episódio nela, então eu sempre lembro por conta disso. E isso me fez pensar que na época que eu criei o Curiosidades da Publicidade pra postar no Insta, eu também fiquei muito animada, principalmente porque eu quis fazer alguma coisa diferente, né? Eu sentia que eu precisava, porque eu não movimentava muito. Na verdade, em relação a vídeos, eu movimentava quase nada, né? Eu fazia uma coisa ou outra, mas era muito pontual. Então, quando eu criei, eu não criei muita expectativa. Eu criei porque eu pensei, poxa, eu não vou criar nada. E o primeiro episódio foi tão legal que começou a me dar gás pros próximos. E eu tô me sentindo meio assim no podcast. O que é meio louco, porque não teve tanto impacto em relação a engajamento quanto o Curiosidades teve. Porque o primeiro episódio que eu fiz de Curiosidades já teve bastante comentário, teve bastante coisa. E aqui não teve. Mas eu confesso que eu também tô pecando em algumas ações que eu poderia estar fazendo. Inclusive, por isso que eu tava pensando no podcast essa semana. Porque eu tava pensando em coisas que eu estou errando em não fazer, tipo voltar a compartilhar o link toda semana, que é uma coisa que faz diferença. Mas enfim, vamos falar hoje. Cara, eu abri o meu caderninho de anotações de roteiro e já escancarei um sorriso no rosto. Eu amo tanto esse tema, de verdade. Eu acho que assim, eu sou meio nerd, então, meio completamente. Então, essas coisas de... Deixa eu mudar minha luz aqui. Ui. Essas coisas teóricas me fascinam. Eu sou meio louca. Mas eu adoro as partes teóricas. Então, assim, quando vocês verem os temas funis de vendas, jornada de compra, jornada do consumidor, deixa eu ver o que mais. Persona. Ai, gente, amo, piro, adoro. Análise SWOT. Eu confesso que análise SWOT aplicar não é tão legal. E na época da faculdade também não era uma coisa que eu amava. Mas tudo que é teoria eu adoro. Adoro. E eu adoro por um motivo. Sempre que você aplica bem a teoria, a prática facilita um pouco. Não tô falando que sempre que você fizer a lição de casa, o diploma vem. Não tô falando isso. Porque infelizmente não é assim. Mas faz você entender melhor como a roda funciona. E aí quando você entende que a engrenagem precisa de outras engrenagens para funcionar, quando você vai colocar em prática, tem seus macetes que ajudam a funcionar. Então eu sou fascinada por isso. E aí vai em qualquer universo, tá? É óbvio que como eu sou publicitária, no meu universo eu vou amar um pouco mais, mas em qualquer cenário, com certeza eu também vou pirar, porque eu sou nerd, é assim que as coisas funcionam e, enfim, é sobre isso. Mas vamos lá! Hoje o tema é jornada do consumidor e funções de cada mídia social. Eu tinha colocado cada função de mídia social para ir no episódio anterior. Só que, conforme eu fui construindo o episódio, eu percebi que poderia ser too much. E aí eu pensei, cara, vamos parcelar e vai ser muito legal. Na hora veio assim, no meio do episódio veio o tema Jornada do Consumidor. E na hora eu pensei, cara, vai fazer muito sentido se eu unir esses dois assuntos. Então, possivelmente, já adianto que o episódio vai dar jus ao nome podcast. Mas não só porque eu vou encher linguiça ou porque eu vou falar demais, é porque realmente são dois temas muito legais que eu vou tentar traduzir na língua popular pra ficar bem claro pra todo mundo. Eu digo isso porque quando a gente trabalha muito com a coisa, a gente tende a falar na linguagem profissional, e aí só os profissionais tendem a entender. Então eu quero muito que vocês entendam isso, então eu vou tentar traduzir, prometo, ao máximo, e trazer exemplos e cases de sucesso, etc. E trazer as funções de cada mídia social, porque
Pasmem, cada uma foi criada para uma função. E por mais que não exista regras e não exista o algoritmo, ele funciona de um jeito. Ele tem uma receita de bolo que precisa ser seguida. Ah, mas aí no meu bolo eu quero acrescentar uma receita extra. Ah, no meu bolo eu não vou colocar essa medida porque eu não tenho essa quantidade em casa. Eu vou mudar a medida para o que eu tenho. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso não significa que seu bolo vai desandar. Até porque as minhas receitas sempre dão certo e eu sempre dou essas coisas assim. Minha mãe que me ensinou que toda receita, para ter uma pitada de amor, tem que ter uma pitada do seu jeitinho. E conforme você vai fazendo, você vai vendo que existem coisas que você pode alterar que talvez até melhore a receita. Então não existe certo e errado, não existe regra, mas existe uma coisa chamada algoritmo, que ela capta se você está fazendo algumas pequenas ações. Então assim, existem coisas que eu vou trazer provas, trago provas de que isso é verídico. E existem coisas que dá pra gente aperfeiçoar. Não é porque a câmera de fotografia profissional foi feita para fotografar que eu não posso usar para filmar. Inclusive, eu estou filmando esse podcast com uma câmera profissional de fotografia. Que na faculdade eu usava ela para fazer algumas filmagens e era uma peleja. Porque dava, sei lá, acho que 20 minutos de filme ou 30 minutos de filme, ela parava. E a memória ocupava horrores no cartão, mas assim, a memória até nem era o problema, porque dependia da qualidade que eu gravava, se era em HD, em 4K. Sim, essa câmera que eu possuo, eu comprei há mais de 10 anos e ela grava em 4K. Loucura, né? Mas também, então para gravar, ela foi feita para fotografar. Então para fotografar, cada bateria, eu tenho duas. Cada bateria, inclusive ela está à venda. Ai, ela é meu xodózinho. Quem sabe eu não desisto de vender, já que eu tô usando ela para gravar os pods, né? É, porque se eu vendesse eu conseguiria comprar equipamentos melhores também, mas enfim. É claro que, assim, ela não foi feita para aquilo, então faz todo sentido. Para fotografar, uma bateria é, duraria, acho que, mais de 10 horas. Fácil. Tanto que eu levava as duas só por segurança nos eventos que eu fazia. Sim, já fui fotógrafa nessa vida. Gente, já fui de um tudo nessa vida. Quem sabe eu não paro pra contar toda a minha experiência profissional, toda a minha jornada. Eu faço uma linha do tempo com todo o meu período de trabalho. Eu vou pensar nisso. Não sei se cabe pro podcast, mas quem sabe eu não trago isso. Pode ser que alguém aprenda alguma coisa com a minha experiência. Mas enfim, então é como eu falei, tipo, eu tô usando uma câmera profissional de fotografia pra filmar e tá tudo certo. Eu quero a qualidade que ela vai me fornecer. É claro que conectada ao computador ela traz outro efeito que não é esse que eu tô te falando, esse que eu tô trazendo pra vocês, de gravar em só 30 minutos e travar tudo, etc. E consumir a bateria também, que é bem diferente o consumo quando conectado ao computador. Mas existem adaptações e tá tudo certo. Você seguindo as regrinhas, tá tudo bem. Só que saiba que a partir do momento que cada rede social tem uma função, existem formatos que vão performar muito melhor, que vão trazer muito mais engajamento. E vai surpreender você, criador de conteúdo, você empreendedor, você gargalo da sua empresa que faz de tudo um pouco e mais um pouco. Entendeu? Então é isso. Hoje vamos falar da jornada do consumidor e funções de cada mídia social. Eu vou trazer aqui os principais, porque temos uma infinidade mundo afora e vai depender muito do formato que você usa. Inclusive, hoje em dia, estão trazendo plataformas que nem eram para ser redes sociais para ser rede social. Tipo, Duolingo e Tinder, por exemplo. Ah, Priscila, mas o Tinder, ele não deixa de ser uma rede social, só que com um objetivo específico que é de relacionamento. Sim, mas as pessoas estão deixando de usar o Tinder como Tinder e estão, por exemplo, mandando chavecos, altos chavecos pelo Duolingo, pelo Uber. Loucura. Você não acha loucura? Eu acho loucura. Mas é como eu já trouxe aqui no começo. O Duolingo foi feito para você aprender línguas diversas, línguas estrangeiras, seja ela qual for. Se você vai usar isso para achar a alma gêmea, aí já vai de você, você tá adaptando a plataforma. E mais uma vez, é por isso que eu reafirmo, não existe certo e errado.
existe o formato que você acha mais adequado, tá tudo bem. Mas, falando nesse universo, por que então eu estou trazendo como tema a função de cada uma? Porque, por mais que você use e goste de usar de um certo formato, ela foi criada especificamente para um. E isso vai traduzir como o engajamento vai funcionar. Então, com isso, eu não quero que você ouça esse podcast, finalize esse podcast pensando, putz, estou usando errado, vou mudar completamente minha estratégia. Eu quero que você pense, putz, não tinha pensado nisso. Vou adaptar alguns conteúdos e testar. Porque sim, o teste refaz vai ser eterno. Não importa quanto conhecimento você tenha. Eu tenho que fazer um eterno teste refaz no meu perfil. Já funcionou a minha frequência com intervalo de 3 dias. Agora eu vou ter que botar para trabalhar muito meu planejamento de conteúdo e aumentar a quantidade dos meus posts, porque não funciona mais. Então, assim, tudo vai valer a pena e tudo vai fazer sentido, entendeu? Então, vamos lá. Dito isso, que é muito importante, vamos começar com a jornada do consumidor. Lembra que falamos do UX? Aliás, lembre que eu falei que é muito legal você ver esses podcasts na ordem por conta disso. Olha eu trazendo aqui um tema muito importante e relevante. Até porque cada tema pode me lembrar de um tema muito novo e permitente que vai fazer sentido na sequência, tá? Mas dito isso de novo, lembra que falamos sobre o UX? Então, o UX é experiência do usuário, Experience User. E o que acontece na experiência do usuário? É única, cada uma tem uma. A mesma experiência que pode ser super positiva para mim, porque na minha realidade foi muito positiva, para outra pessoa pode ter sido completamente horrenda, horrível, inadmissível e o que vai fazer ela não recomendar para ninguém. Então cada experiência é única. E por que eu tô levantando isso? Porque assim como cada experiência do usuário é única, mesmo que se baseie em mas o meu amigo que me indicou, ele trouxe que foi fantástico. Então, a gente já vem naquela expectativa de vai ser fantástico também. Então, se decepciona, a gente reflete se não foi só com a gente ou se não foi algo pontual, porque, poxa, eu já ouvi uma experiência positiva. Mas independente disso, pode ser que a pessoa tenha te indicado na melhor das intenções. Só que no seu cenário, ou pro seu problema, ou pra sua realidade, não fez tanto sentido quanto fez pra pessoa. E tá tudo bem. A jornada do consumidor, ela também é única. E aqui eu vou trazer duas coisas. Eu vou trazer cada etapa dessa jornada. Ela é importante para a sua construção de conteúdo, para você entender como ela funciona, mas ao mesmo tempo funciona para ela, digamos assim, te ajudar a florir a sua criatividade na hora de planejar o seu conteúdo do que você vai falar. Só que ao mesmo tempo você precisa entender que como cada experiência é única, cada jornada também é única, você vai precisar falar sobre esses conteúdos simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que você vai estar falando algo do topo, você também vai do topo assim, né? Porque eu sempre penso em funil, aí tem o topo, meio e fundo de funil. Nesse caso são em 4 etapas, assim como o funil de vendas também pode ser dividido em 4 etapas. Mas pensando na etapa 1 à etapa 4, independente disso, você tem que pensar que você vai ter consumidor na etapa 1, mas você também vai ter consumidor na etapa 4. Então, quando eu falo simultaneamente, é pensar, tipo, você pode publicar um conteúdo da etapa 1 na segunda e um da etapa 4 na quarta. Isso não é muito louco ou muito ousadia. Você vai ter clientes em todas as etapas. Então, se você quer que ele engaje, se você quer sacar o que ele tá pensando, ou pelo menos tentar, você vai ter que ficar flutuando nas 4 etapas. Isso é muito importante. Isso aqui é legal, porque isso aqui vai te trazer uma luz para, por exemplo, que tipo de conteúdo eu posso trazer para tal etapa. Então, vai te ajudar também a planejar esse conteúdo com muito mais criatividade e com muito mais perspicácia.
Então chega de atirar no escuro, tá ok? Mas vamos ver como você vai aplicar, porque de novo, cada etapa tem um formato, eu até vou dar dicas aqui para exemplificar, mas o mundo é vasto, no digital ainda é triplicado essa vastidão. Então, pensem com carinho em cada tema e tentem estudar um pouco, ler um pouco que seja sobre, porque é uma coisa que vai ajudar muito e existem vários formatos para se aplicar a cada um. Existem ferramentas gratuitas que te ajudam a criar cada um. E aí vai fazer você entender melhor o seu consumidor e principalmente construir conteúdos muito melhores e muito mais ricos. Então você vai conseguir ter uma liberdade e pensar melhor sobre os cenários, tá? Então, jornada do consumidor, ela não é exata, mas existe um certo script para se seguir. E falando nisso, elas se constituem nas 4 etapas que eu acabei de falar, e a primeira etapa é de aprendizado e descoberta. Pensa que você acabou de criar sua marca, e mesmo que você tenha uma marca há muito tempo, tá? Eu posso até me colocar aqui como exemplo. A minha marca eu criei no ano pandêmico, um ano antes da pandemia, na verdade. Eu criei a minha empresa. Inicialmente eu nem sabia ao certo como eu ia trabalhar. Eu sabia que eu queria fazer algo mais independente, onde eu ia ajudar pequenas e médias empresas, mas eu ainda não fazia ideia de como aplicar isso na prática. Então vamos me colocar como exemplo, porque isso até pode funcionar para vocês, mas tanto vocês recém-chegados, porque acabaram de criar, quanto vocês já na caminhada. Existem pessoas que não te conhecem, isso é fato, né? A sua rede, por maior que seja, eu tenho menos de 1.000 seguidores na minha mídia social, mas eu chego a atingir no meu engajamento, não seguidores, eu chego a atingir 2.000, 3.000 pessoas. Então, assim, existem quantos milhões de pessoas hoje no Brasil? Então, assim, existem todo esse mercado para ser atingido. Então, pensem que muita gente não te conhece. Então, aprendizado e descoberta são pessoas que não conhecem vocês. E aí, como é que essa pessoa vai te descobrir? Como é que essa pessoa vai sacar que a sua empresa pode servir para alguma coisa na vida dela? Seja para vender produto, no caso dela, adquirir o produto, ou serviço. No meu caso, serviço, mas você pode pensar na sua empresa como produto. E aí você tem que pensar em conteúdos de dores. Essa pessoa precisa entender a dor dela e aprender. Por isso, aprendizado e descoberta. Porque muitas das vezes os clientes não sabem. Aliás, né? Infelizmente, o mundo capitalista tá aí para isso, inclusive. As pessoas, na maioria das vezes, estão navegando na internet e não pensam que precisam de alguma coisa. Aí vem uma empresa e fala, então, você precisa sim, querido. E é um conteúdo para aprendizado. Eu vou dar um exemplo de muito besterol, mas que vai fazer muito sentido. Sabe aquele comercial By Caceta e Planeta que tinha antigamente, mas o que eu vou falar eu acho que vai fazer muito sentido para todo mundo, independente se você conhece ou não Caceta e Planeta? Que tinha as organizações tabajaras que falavam assim, você está triste? Você não sabe o que assistir na televisão? Você se pega navegando pelo controle e não consegue encontrar um resultado? Estou aqui para resolver os seus problemas. Você está passando por X situação. E aí vinha uma solução, é claro que era um programa de comédia, nesse caso ia vir um produto super sem noção. Que na verdade eram sempre muito criativos e muito legais. Mas o que eu quero trazer para vocês é que é isso, o aprendizado e descoberta é você mostrar, fazer o seu consumidor descobrir que tem um problema e mostrar para ele que a sua empresa vai resolver. Então você traz a dor. A gente fala muito sobre isso. Quando a gente cria persona, que eu vou separar aqui um episódio só sobre persona para falar sobre, que é muito legal, a gente sempre fala qual é a dor dessa pessoa. O que o consumidor passa que a sua empresa vai sanar. Aliás, vocês sabiam que criatividade nada mais é... Criatividade não significa criar algo do zero. Você pode até tentar criar algo do zero e não tem problema nenhum sobre isso. Mas a criatividade é mais sobre solucionar problemas. Eu aprendi isso na faculdade, fiquei chocada, inclusive. Porque pra mim, criatividade é sobre criar.
Mas não é sobre criar. Os problemas já existem. As coisas são inventadas a partir dos problemas. São para solucionar problemas. O controle remoto foi inventado porque a pessoa, toda vez que queria trocar de canal, mudar o volume, fazer qualquer coisa, qualquer ação na televisão, tinha que levantar e ir até o aparelho. Então, um gênio inventou um controle para você conseguir fazer isso sentado. Aliás, a taxa de sedentarismo hoje em dia é super alta por conta disso. Porque as invenções foram criadas para você precisar andar cada vez menos. Então, assim, é muito importante você ficar de olho em todas as dores que você tem para você até entender o que funciona ou não para você. E uma dor bem importante é o sedentarismo hoje em dia. Inclusive eu me encaixo, eu sou sedentária. Imagina, eu trabalho sentada o dia inteiro e trabalho em casa. É muito complicado eu pensar em conseguir sair de casa. Porque quando eu penso em sair de casa, eu tô perdendo tempo. Tempo de trabalho, principalmente. Porque eu trabalho o dia inteiro, eu trabalho das 10 à meia-noite. Então, assim, é muito difícil encontrar um equilíbrio. Até porque eu sou uma pessoa que não funciona de manhã. Eu sou uma pessoa muito... a partir das 10 que eu consigo recalcular a rota de qualquer coisa na minha vida. Então, é muito complicado pra mim, Priscila, pensar. Porque pode ser muito fácil pra qualquer pessoa, por exemplo, olhar pra mim e falar: ai, Pri, beleza, mas você começa a trabalhar às 10. É só você acordar um pouco mais cedo e você praticar algum exercício de manhã. Eu não funciono de manhã. E por mais que qualquer exercício seja muito a sacrifício pra mim fazer, porque eu sou sedentária e odeio praticar qualquer tipo de exercício, independente disso, ia ser muito complicado. Inclusive, essa é uma dor que a persona Priscila passa. Então, ao mesmo tempo que eu tô falando, meu celular tá me ouvindo. Então, provavelmente o algoritmo vai me mandar o quê? Várias academias que tem horários diversos, vários tipos de arena de praticar esporte. Vai acontecer muito disso por conta dessa minha fala agora do vídeo que ele tá me ouvindo. Mas ponto isso acontece. E aí, como sanar esse problema? Então, a aprendizagem de descoberta é você evidenciar a dor. Então, por exemplo, eu sou uma mulher mid-size. Eu sou muito gorda pra versão magra. Então, pro modelo 38 eu sou muito gorda. Mas eu também sou muito magra pro plus size. Porque se eu compro uma roupa plus size, geralmente eu tenho que comprar menor. E vai ficar muito grande em mim. Então, eu descobri que esse formato é mid-size. Então, vamos supor, a minha dor em relação à moda como mulher é encontrar uma loja que vende do 38 ao 56. Porque provavelmente esse tamanho vai me servir. Algum deles vai me servir. Então, se você é uma loja que vende, ou uma costureira, ou enfim, uma marca que vende produtos plus size, a dor que você pode focar no aprendizado de descoberta é que você, por ser uma mulher mid-size, ou você por ser uma mulher gorda de fato, que você já é plus size e não tem problema nenhum nisso, você tem dificuldade de encontrar roupa do seu tamanho e roupas bonitas? Porque se tem uma coisa que a mulher gorda passa, é a dificuldade de encontrar roupa em qualquer lugar. Você não consegue falar: eu vou sair esse final de semana. Não tem como pensar assim de deixar pra última hora e eu vou no shopping e procuro qualquer coisa. Não tem como. Acho que foi mês retrasado, ou atrasado, que eu fui no shopping, e eu aproveitei pra dar uma olhada nos shorts e peguei na C&A, eu peguei uns 3 ou 4 pra provar. Nenhum serviu. Nenhum. Então, assim, é uma dor muito grande que a gente passa. Então, se eu for sair, eu tenho que pensar meses antes. Por quê? Porque eu vou ter a opção de comprar na Shein, por exemplo, que é um lugar que eu vou encontrar roupas do meu tamanho, ou no aplicativo Postals, que tem roupas lindíssimas e que cabem em todos os corpos. E isso é uma dificuldade muito grande, porque se no shopping você encontra, é roupa feia. É roupa que ninguém usaria. Ou a mulher gorda possivelmente usa porque é a única opção que ela tem. Se ela não tiver tempo, no caso, né? Porque estamos considerando que, como eu tô falando pra vocês, se eu tenho um compromisso, eu tenho que pensar nele meses antes, se eu não tiver uma roupa pra ir, se eu não quiser adaptar alguma coisa no meu armário. Imagina uma mulher que só veste 56, 58. Porque eu sou assim. Eu fui comprar um macacão jeans, que eu sou apaixonada, e o meu tinha ficado apertado e eu doei. E aí eu fui comprar, o que ficou perfeito em mim foi um 54 ou 56. Acho que foi 54. Ou não, foi 56, eu acho, tenho quase certeza. Ele ficou perfeito na cintura, só que eu comprei ele estilo pantalona e a perna ficou hiper folgada, mas ok,
ficou perfeito na cintura. E eu tenho um short que é um dos mais confortáveis, jeans, tá? Justo. Um dos mais confortáveis que eu tenho, que é 38. Dá pra entender? Inclusive, mulheres, não se baseiam em numerações. Não se apeguem nisso. Ai, não vou vestir porque, nossa, tô vestindo 42 agora. Não se apeguem. Não se apeguem. Porque vai ter roupa que vai caber na gente 56 e o outro 38. Tipo, não vai fazer sentido. A numeração não faz sentido. Inclusive, é uma dor que eu passo literalmente. Eu queria muito padronizar isso, porque isso é um absurdo. Mas, enfim, acontece. Então, aprendizado e descoberta é sobre você evidenciar a dor. Pega a dor do seu usuário e como você vai chamar a atenção dele a partir dessa dor. Então, eu como mulher mid-size, que tenho um corpo completamente fora do padrão, porque independente se eu visto 38 em algumas ocasiões, em algumas roupas, né? Ocasiões não, roupas. Em outras eu visto 54, independente disso, eu não deixo de ser mulher. E eu não deixo de ter necessidades, como qualquer pessoa, de sair de casa de vez em quando, de ter um evento importante e etc. Então, como dor que eu possuo, que é de buscar estilos de roupa legais, modernos, que caibam em mim, o que pode me chamar a atenção? Então, se a minha dor é dificuldade de encontrar, e a minha loja possui, então eu vou pegar nessa dor. Então, uma coisa que funciona muito é você usar frases com perguntas, para instigar a pessoa a responder. Você tem dificuldade de encontrar roupas modernas no seu tamanho? A pessoa, você não precisa nem pedir para ela comentar. Vai ter um monte de comentário de sim, sim. Ai, até que não, agora eu tô encontrando mais, porque existem lojas que estão abrindo áreas para plus size muito melhor. Cara, C&A era uma loja que tinha roupas para todos os tamanhos. Então é importante pensar nisso, e em qual dor o seu usuário vai passar, para você saber como lidar com isso. Então, trabalhar com perguntas é muito legal para você chamar a pessoa para responder. E aí, depois que ela interagiu com você, ela vai receber todo e qualquer conteúdo que o algoritmo entendeu que ela gostou do que você mostrou. Então, ele vai jogar organicamente isso para essa pessoa. Se você fizer patrocínio, ele vai jogar mais ainda para esse tipo de pessoa, porque ele vai entender que esse usuário viu riqueza no seu conteúdo, que no caso é interesse. Interesse é igual a riqueza, literalmente, no mundo digital, isso com certeza. Então, assim, a segunda etapa, ela vai no reconhecimento do problema. Por quê? Porque pode acontecer de você mostrar este problema e a mulher, principalmente, já que eu tô falando tô trazendo como exemplo moda feminina, é difícil pra mulher reconhecer que ela engordou. Ainda mais porque a sociedade negligencia a mulher gorda. Então, a gente vive em processo de evolução. O nosso corpo vai mudar, independente da gente querer ou não, se cuidar ou não. Isso acontece naturalmente. E ainda mais mulheres que tendem a ser muito parecidas, por exemplo, com o meu biotipo. Eu sou completamente sanfona. Na minha infância eu tive apelidos como Olivia Palito, de tão magrinha que eu era. E já tive crises existenciais na infância por ser gorda. Porque tinha roupas que minha mãe comprava pra mim e não serviam. E era da minha idade. Então, sério, eu sempre fui muito sanfona. Eu sempre engordei e emagreci com muita facilidade. Eu acho que a única fase que eu não engordei na mesma velocidade que eu emagreci foi a adolescência. Mas eu acho que a adolescência traz um pouco disso. Você fica muito magra porque você tá em fase de crescimento e você consome muita energia em tudo que você faz. Então eu acho que deve ter alguma ciência deve explicar o que acontece no nosso corpo na fase da adolescência. Porque é muito difícil você encontrar um adolescente gordo, a não ser que o biotipo da pessoa seja. Porque, sim, existem pessoas que vão ter um biotipo gordo que pode tentar, infelizmente, cometer atrocidades com o seu próprio corpo, dietas restritivas, que não vai conseguir emagrecer porque o biotipo dessa pessoa não permite. Então é absolutamente normal. E era pra ser tudo bem e tudo ok. Mas infelizmente a nossa sociedade massacra. E quem é mulher que tá assistindo esse episódio vai me entender como ninguém. Então existe a mulher que vai estar em negação. Então vai ter a mulher que quando você colocar a dor lá em pergunta, vai se identificar, vai falar, não. Eu tive essa fase. Eu tive essa fase de pensar assim, não, eu ainda encontro roupas no shopping. Eu não tenho essa dificuldade. E hoje eu tenho. Aí você fala, nossa Priscila, mas você engordou tanto dessa primeira fase pra segunda?
Pior que não. Devo ter crescido poucos centímetros, porque sim, de fato engordei, mas não muita coisa. Mas é porque eu estava em negação. Eu não aceitava que nem tudo que eu queria provar, quando eu achava bonito e pegava no cabide de provar, ficava legal. E na minha cabeça, não ficava legal em mim. Mas não era, porque o formato não foi feito para outro tipo de corpos, o que é um absurdo. Porque no Brasil a gente tem uma diversidade infinita. Inclusive, já que a gente tá falando de moda, tamanho único é uma atrocidade. Eu sei que existe tamanho único tanto pro corpo 38 quanto pro plus size. Eu, inclusive, vi um patrocínio de uma loja plus size, acho que foi esse final de semana ou na sexta-feira da semana passada, que falava tamanho único para cropped plus size. E a vendedora até falava assim no patrocínio: sim, isso existe. E eu, inclusive, estou usando um. Ele veste acho que é do 40 até o 58, alguma coisa desse gênero. Então, assim, eu sei que existe, mas, gente, é um absurdo você falar que uma peça é tamanho único, porque não existe corpos únicos. Então, não use esse termo e não venda produtos com esse tipo de assunto. Você vai nichar muito o seu produto para um perfil, um público específico. E eu acho que as pessoas às vezes esquecem que pessoas gordas consomem. Pessoas velhas consomem. Jovens consomem. Até crianças consomem. A gente chama de... Quando a gente falar de persona, eu vou explicar cada um com calma. Mas existe a persona comprador, é a pessoa que vai comprar o produto, e existe a persona decisor. Então, na verdade, por exemplo, se você tem um sobrinho ou um afilhado, o comprador é você, mas o decisor foi a criança. Se você for atender um pedido dela. Se você não for atender o pedido da mãe, que aí a mãe vai ser a decisora, entendeu? Então, assim, existem... Por isso que eu amo teoria. A teoria faz tudo ter sentido. E por isso que você tem que ter muita calma e quando você escolhe seu público-alvo e em seguida sua persona. Porque público-alvo é uma coisa, persona é outra, e a gente fala isso no outro episódio. E aí, no segundo, é reconhecimento do problema. Então, às vezes a pessoa viu o seu aprendizado, mas ela ainda não pegou. Só que aquilo ficou na cabeça dela. Realmente eu não encontro com tanta facilidade uma roupa do meu tamanho. Então, o que será que tá acontecendo? Aí, imagina, porque se uma pessoa é gorda, ela é plus size. Se uma pessoa é magra, ela é modelo 38, que seja. E aí, como fica a mulher que não cabe no 42, mas também não cabe no 54? Que é como eu, a mulher mid-size. Ela fica no limbo. E é horrível, porque a mulher mid-size, se a gorda já acontece de ter uma cintura fina, por exemplo, e aí a calça fica boa na cintura, no quadril, mas fica folgada na cintura. Se já rola esses problemas com a mulher gorda, imagina com a mulher mid-size, que nem existe tamanho pro corpo dela. Não existe o meio termo pro corpo dela. Toda vez que for provar roupa, tem que ficar provando 1000 coisas. Então eu tenho minhas técnicas, eu compro pela internet, eu tenho as minhas técnicas para conseguir roupas que me sirvam, mas quando eu reconheci o problema, quando eu parei de ter problema com isso, porque sim, eu tive a fase de negação, de tipo, não vou comprar plus size, eu não sou uma mulher plus size. Quando eu parei de ter essa frescura e parei pra pensar, Priscila, o que veste mal é uma roupa que não é do seu tamanho. Agora, se ela é plus size ou se ela não é plus size, não interessa. Se ela cabe em você e veste bem, é isso que interessa. Quando eu parei de ter esse medo de consumir roupa plus size, eu reconheci o problema. E a partir do momento que eu trouxe o reconhecimento do problema, aí o conteúdo muda. Porque ao invés de você me trazer minha dor, agora você vai trazer assim: você, mulher mid-size, que tem um grande problema em encontrar uma roupa adequada, a gente trouxe o modelo perfeito para você. Tem uma influenciadora que eu amo, que é a Lela Brandão, que ela criou as próprias roupas porque ela é uma mulher mid-size. Ela é uma mulher magra, porém ela tem um quadril largo. E aí ela tinha muita dificuldade de encontrar roupas que vestia bem nela. O que ela fez? Ela criou uma marca de roupas femininas. E é muito legal porque ela pensa em tudo. Ela pensa em vestidos com bolsos, que é muito útil. Ela pensa em roupas larguinhas, confortáveis, que são multifuncionais, tipo, dá pra usar ela no evento elegante, mas também dá pra usar ela no evento no dia a dia, pro trabalho. E, enfim, são coisas que ela pensou nas dores que ela sofria
E ela pensou, por que não criar uma marca que ofereça isso? Então é muito legal, porque imagina como ela constrói esse conteúdo maravilhoso, porque ela tem roupas que cabem tanto em mulheres 38 quanto em mulheres plus size. Então isso é muito legal, isso é muito abrangente para o mercado de moda feminina, isso é fantástico. Então não tô falando que você tem que revolucionar o mercado quando a gente está falando de que você precisa pensar em como ele funciona e tentar ser perfeita naquilo. Eu não tô falando isso. Mas dá pra você trabalhar um conteúdo legal e dá pra você tentar também melhorar os seus produtos, a sua entrega de produtos, o quanto você consegue fazer uma entrega melhor a partir daquilo que você já oferece. Eu, pelo menos, eu tenho isso como propósito de vida. Eu queria muito trabalhar com algo que eu poderia mudar alguma coisa no mundo, alguma coisa que não funciona. Então, quando eu pensei em publicidade, eu pensei que eu queria mudar os comerciais que são sempre muito racistas. Cadê as pessoas? Hoje a gente vê com mais frequência, mas na época que eu estudava, você não via com frequência pessoas negras em peças publicitárias. E eu vi o racismo de perto nisso, porque na agência que eu trabalhei a primeira, tinha um cliente que eu sempre que eu oferecia, nunca aceitava. Eu lembro de uma vez que a gente foi fazer algo especial pro dia do massagista, eu acho. Não sei se a empresa ia oferecer massagem aos funcionários, alguma coisa assim. E a primeira dificuldade que eu tive foi encontrar no banco de imagens uma pessoa negra sendo massageada, porque a maioria era as pessoas negras massageando, sempre no lugar de subserviência à pessoa branca. E aí quando eu enfim encontrei, a dificuldade foi fazer o cliente aceitar a peça, porque o cliente era preconceituoso, era racista. Então, assim, eu vim pro mercado publicitário para fazer essa diferença. Eu queria mudar um pouquinho no mundo que eu podia, porque eu não posso mudar tudo que eu quero. Mas eu consigo fazer a diferença no pouquinho que eu executo no mundo. E esse pouquinho, hoje, é isso. É trazer, é ver um problema e tentar trazer uma solução que seja aprovada e que se adeque ao que eu imagino, ao que eu penso, aos meus valores. Eu tento, porque nem sempre é possível, mas é necessário. Então, assim, é muito complicado. Você vê uma pessoa que fala que trabalha com a moda plus size, mas não aceita uma modelo que tem barriga, é complicado. Você fala, poxa vida, mas ela é uma pessoa gorda, ela vai ter barriga. Vai haver mulheres que são gordas e não têm barriga? Vai, mas elas vão ser mais raras de serem encontradas. Então, bora colocar uma modelo que tem barriga, porque o público, em sua maioria, vai ter barriga. Então é isso. Quando a segunda etapa, que é do reconhecimento do problema, construa conteúdos voltados para. Se no primeiro eu sugeri perguntas, né? Tipo, você tem dificuldade de encontrar roupas no seu tamanho? Você encontra com facilidade? Ou sei lá, quanto menos palavras na frase, melhor, tá? Aliás, o Facebook nem implica tanto, mas o Instagram odeia imagens com muitos textos, inclusive. Porque tem cara de flyer de rua, de mercado. E ele tem pavor desse tipo de coisa. Então evitem. Aí a segunda de reconhecimento, eu diria que seria quando você faz algo sob medida, quando você entrega uma variedade gigantesca, então você pode fazer um conteúdo voltado para... A nossa loja vai ter roupas para todos os momentos de sua vida. Então não é porque você engordou que você não vai conseguir se vestir e se sentir linda. Então você pode falar que vende de roupa de festa a roupas casuais do dia a dia para o trabalho. Depende muito do que você vai oferecer, mas pensando em uma moda plus size hoje, moda casual, por exemplo, sinta-se bem, independente da onde você vai. E aí você coloca uma roupa casual que pode ser para uma festa chique, elegante, e pro dia a dia no trabalho, onde a pessoa vai ter muitas reuniões para executar e encontrar pessoas relevantes pro seu dia a dia do trabalho, por exemplo. É uma coisa possível para você trabalhar. Depois disso, a terceira etapa é a consideração da solução. Ok, Priscila, eu entendi que... Eu, como exemplo, né? Eu entendi que eu sou uma mulher mid-size, significa que vai ter roupas plus size que vai caber em mim, assim como também vai ter roupas de outros tamanhos. Reconheci que eu não consigo encontrar essa roupa com facilidade em qualquer lugar. E agora você precisa mostrar pra mim
como mulher desse cenário, que a minha loja de roupa é a solução do problema. Ou seja, você identificou a dor do seu público, depois você fez ela reconhecer essa dor. Você já viu uma pessoa que tem uma crise de ansiedade reconhecer que ela tem ansiedade na lata? Até ela ter umas crises e reconhecer que tem um problema é raríssimo. Você acha que com as dores que a gente passa na vida também não é igualzinho? Então, primeiro, você mostra a dor da pessoa e faz ela refletir. Depois, ela vai reconhecer a dor. E no terceiro, ela vai considerar solucionar essa dor. Então, eu, Priscila, com a dor de encontrar uma roupa que caiba em mim, que me vista para qualquer tipo de evento e que eu não precise mais me antecipar, tanto que acontece. Claro, se antecipar é sempre o melhor cenário, mas e se eu não conseguir me antecipar? Como é que faz? Da onde eu tiro? Aí vem a minha solução da minha loja fictícia que eu criei aqui, onde mesmo de última hora eu posso encontrar. E aí vai ser como uma pessoa normal, que vai numa loja, vê umas opções, umas gosta, outras não gosta. Porque no nosso caso, às vezes, é o que cabe. Muitas vezes. Ainda mais, isso eu tô falando como mulher mid-size. Imagina uma mulher gorda. Gorda mesmo, plus size. Que às vezes nem um plus size cabe. Nem um plus size cabe. Então a dificuldade é 3 vezes maior. E essa dor é relevante, é importante e precisa ser pautada. Então, na consideração da solução, em nossa loja você vai encontrar moda para todos os estilos de mulher. Nossa, me ganhou já numa dessa. Em nossa loja, pensando já na campanha, tá? Já estou exemplificando aqui. Em nossa loja, você encontra o estilo que você precisa para o evento que você foi convidada. Você já está colocando a sua empresa como consideração da solução. Eu estou exemplificando aqui com moda feminina, mas adeque ao seu formato, ao que você oferece, que pode ser serviço. No meu caso, seria, por exemplo, eu ofereço consultoria de marketing digital. Então, no meu caso, aprendizado e descoberta é quando eu te falo que planejamento, eu explico como o planejamento funciona, porque toda vez que eu falo para algum amigo, que me pede qualquer dica na mídia social, toda vez que eu falo e explico como funciona o planejamento, ele fala: nossa, mas eu não vou ter tempo, eu não vou conseguir fazer isso. É por isso que pessoas profissionais como eu existem. Então, eu faço isso, porque aí é um aprendizado. Caraca, então é assim que funciona. Então, não sei se eu consigo sozinho. Aí no reconhecimento do problema, eu falo: você até consegue resolver. Se você não consegue arcar com um investimento com um profissional como eu agora, você consegue. Só vai ser mais difícil. E aí eu dou dicas de como você se planejar, de como você se organizar, de como você antecipar conteúdo o máximo que você puder. Para a terceira etapa, para a consideração da solução, eu colocar como é que eu resolvo o problema. E você pode executar? Pode. Só não sabemos se você vai conseguir. Porque pode ser muito complexo. Até porque eu ofereço esse trabalho e eu executo esse trabalho. Se você é vendedora, por exemplo, de loja, você é quem vende, você é quem produz, se você costurar a sua própria peça, né? Você é quem produz, você é quem vende, você é quem cuida do estoque, você é quem cuida do administrativo, do financeiro, enfim, de toda a empresa. Então, eu super entendo você não dar conta de tudo, porque é realmente muito complicado. E é por isso que eu existo, não é à toa que minha profissão existe. Então, tá vendo como eu consegui adequar as etapas até para o meu negócio? Você também consegue fazer isso. Reflete um pouquinho sobre o conceito de cada um, dá uma pesquisada sobre cada um que você consegue. E a quarta etapa, porém não menos importante literalmente, até porque é o principal, é o nosso objetivo dessa conversa, é a decisão de compra. A pessoa entendeu que existe uma dor, ela reconheceu que ela sofre essa dor, porque uma coisa é você ver um problema e falar: não existe um problema, e você pensar: não é problema meu. Né? Que muitas vezes a gente pensa isso. A gente vê atrocidades no jornal todos os dias, e a gente nunca imagina que pode acontecer com a gente, com quem a gente ama, com o nosso vizinho do lado. A gente nunca imagina, mas é aí que acontece, meu bem, porque você não é alecrim dourado, não. Por mais que você encarne esse papel, você não é, tá?
Então, você já fez ele entender que a dor existe, depois que a dor é dele, que pertence a ele. Você já colocou como consideração do problema a sua empresa e agora chegou a hora de vender. E aí, na hora de vender, muitas empresas usam como ferramenta ofertas. Então, cupom de desconto, leve 2, pague 1, enfim, kits que pode facilitar a venda. Lembra que eu falei de se um produto, se você coloca, no outro episódio eu falei sobre pesquisa, aí você coloca aquele de mover o dedinho, mover o emoji. Se a pessoa moveu para o meio porque ela gostou muito dos dois, por que não fazer um desconto e vender os dois juntos? É uma coisa que pode acontecer. Então, na etapa de decisão de compra, é sobre isso. Você pode também só colocar que a oferta está muito boa, não precisa de promoção. Não precisa promocionar. Coloca a qualidade do produto. Olha, eu não vendo só uma roupa plus size. Eu vendo roupa de qualidade. Uma roupa que dura, uma roupa que na primeira lavagem não estraga. Uma costura bem forte, bem resistente. Eu vendo modernidade, falo onde você se inspira para criar os seus modelos, se você cria do zero. No meu caso, olha, comigo você vai ter uma consultoria completa. Comigo, eu costumo dizer que eu sou solucionadora de problemas, porque comigo você não vai se preocupar com designer, com site, com cada profissional com uma coisa. Comigo você centraliza tudo em mim. Você tem algum problema no seu site, eu corrijo. Você precisa de uma peça para subir para eu corrijo, eu faço. Você precisa de um planejamento para sua mídia social, eu ofereço. Então, para minha decisão de compra, geralmente eu coloco isso. Então, construa um conteúdo pensando em cada etapa da jornada de compra. E nunca fala, então eu acabei de chegar. Minha loja é nova, minha marca é nova, ninguém me conhece. Eu só vou trabalhar conteúdo de aprendizado e descoberta. Não faça isso. No comecinho, ali bem nos primeiros posts, ok, faz todo sentido, deve, inclusive. Mas depois de, sei lá, um mês de marca, por exemplo, não faz mais sentido. Porque vai ficar maçante. E outra, depois de um mês, já vai ter 1 ou 2 pessoas que te conhecem. E aí, para essas 1 ou 2 pessoas que podem um dia comprar, se tornar cliente, você vai deixar de pegar eles por conta disso? Não. Então, sempre trabalhe simultaneamente. Na segunda-feira sobe um de aprendizados e descoberta, na quarta sobe um de reconhecimento do problema. Depois, de consideração de solução. E se você tiver alguma oferta, quer zerar seu estoque? Decisão de compra, a última etapa. E aí você joga isso, conselho da Prisinha aqui, tá? Nos stories, pode explodir de comunicação. Pode colocar texto do começo ao fim. Mas evita fazer isso nos posts, porque ele vai baixar o engajamento dele. O algoritmo não gosta de conteúdo com muito texto. Ele entende que você está fazendo muita oferta. E aí ele entende que ninguém gosta de receber oferta. Ninguém gosta de ficar recebendo patrocínio o tempo todo. E aí ele te gonga. Então evite, conselho, tá? Evite. Quer colocar que tá rolando promoção? Eu evitaria a palavra promoção, que ele já gonga daí. Mas quer colocar que tá em oferta, Black Friday, alguma coisa do Semana do Consumidor que passou agora em março, pode colocar, mas eu evitaria. Eu colocaria uma comunicação maçante nos stories. E aí tem tantos gatilhos mentais que você pode usar. Você pode colocar o gatilho de escassez até durar uns estoques. E aí você coloca qual é o seu estoque atual, que às vezes é uma peça que só tem numa cor, que só tem num tamanho. Falando em serviço, Deus abençoe que um dia eu cheguei a esse ponto, mas estou com muito cliente, aí eu coloco que eu só vou pegar cliente agora, daqui a 15 dias, porque minha agenda tá cheia. Ui, que inveja, queria muito. Enfim, são táticas que vocês podem ter em todas as etapas de conteúdo. Eu acho que vocês acharam até aqui? Vocês sabiam desse conteúdo? Vocês faziam ideia desse universo de jornada do consumidor? Eu sou apaixonada e me faz ter uma claridade em relação ao conteúdo fantástica. Vocês já conheciam? Deixa aqui no comentário para mim ter uma noção. Eu espero que vocês tenham gostado até aqui, porque agora a gente vai para um assunto polêmico, que é a função de cada rede social. Eu sei que é um pouco difícil falar disso. As pessoas tendem a pensar que
Ah, mas eu postei um vídeo tão legal, por que não vai ser legal pro TikTok? Por que não vai ser legal pro Instagram? Por que não vai ser legal pros outros? Não existe certo e errado. Você pode adaptar, você pode usar o mesmo formato. Inclusive, eu faço os mesmos posts no Instagram e no Facebook. E no LinkedIn, às vezes, o mesmo tema. Mas eu faço adaptação do texto. Porque no Instagram e no Facebook é legal usar gíria, é legal abreviar palavras, é legal usar emojis, brincar. Mas no LinkedIn o papo é mais sério. Então lá eu não uso abreviações, eu não uso gírias, eu não uso emoji. Só se for muito propício para a ocasião, para o tema. Mas geralmente eu evito. Então, assim, saiba também reutilizar o conteúdo, mas adaptá-lo. Porque se cada um tem sua função, faz sentido você replicar exatamente a mesma coisa para cada um? Não, né? Mas eu também não vou ser hipócrita. Eu sei que o tempo é escasso e a gente mal vai ter tempo de fazer um, imagina de fazer outro. Então, faça adaptações, pelo menos como eu faço, por exemplo, no conteúdo em si, que já faz uma baita diferença. Mas vamos lá. Função de cada mídia social. Facebook. O Facebook, ele foi feito para você criar e gerar comunidade. Então pode ver que você lá, você pode fazer live, você pode postar vídeo, postar foto, postar carrossel. Postar carrossel que eu falo é mais de uma imagem, tipo em junto. E lá você cria até álbuns, né? Então você pode criar vários tipos de conteúdo, criar comunidade, criar página. Então você centraliza temas e aí você chama uma galera de um específico. Então o Facebook ele foi criado para você criar e gerenciar comunidades, para você falar com uma massa de pessoas que possuem o mesmo interesse que você. Enquanto o Instagram, por exemplo, ele foi criado para making off, para por trás das câmeras. E gente, trago verdades. Vou deixar um print aqui que eu coloquei até no Instagram, no meu Instagram, nos stories. A influenciadora é a Camila Pudim. Ela faz transições incríveis. Ela manja muito de maquiagem. Ela faz make artísticas fantásticas. Eu fico sempre alucinada. Sou desse mercado? Sou desse mundo? Não, mas eu sempre gosto muito. Eu acho muito fantástico. Porém, ela posta o make-off. Gente, olha a diferença. É quase o dobro. O make-off ele é postado depois do resultado final. E o resultado final é fantástico. Não tô falando que ela não deve publicar o resultado final ou publicar em outro lugar. Não, as pessoas querem ver o que você fez, mas também querem ver como você fez. E o Instagram ele foi feito para o como. Então ele foi feito para o make-off, ele foi feito para os bastidores. Então, se você fabrica um produto, mostra como funciona a fabricação. Se você produz produtos artesanais, mostra como você faz. Da panela ao molde, a secagem, a embalagem. Você vende roupa, vamos voltar à moda. Beleza. Então, assim, ele foi feito para bastidores, para make-off, não adianta. Você vai postar imagens, a imagem tá em baixa, Priscila, é o Reels que tá em alta. Posta uma sequência de imagens dos bastidores para você ver de um evento que você foi ou de um evento que você produziu, se você não vai ver, se não vai bombar. Bomba! Aqui o print. O print que eu mostrei, que tá aqui ainda, inclusive. Ele demonstra o quanto o dobro, gente, o dobro. E aqui eu trouxe como exemplo uma produção que ficou muito legal dela. Muito legal mesmo. Mas o que deu mais engajamento, e sempre vai ser assim que o algoritmo gosta, vai ser os bastidores. Pausa pra água. Já se dataram hoje? Enfim, então o Instagram é muito de bastidor, então vai dar muito engajamento quando você usa isso. Já o TikTok, ele foi feito para vídeos curtos e agora tá crescendo cada vez mais, porque assuntos complexos também estão chegando lá. Gente, vocês têm noção que a ferramenta de busca mais usada há uns 5 anos atrás era o Google? Hoje já é o TikTok. A gente já ouve coisas como, o produto do TikTok. A maquiagem do TikTok. O produto do momento do TikTok. Acontece muito isso. Porque virou ferramenta de busca as mídias sociais. Então, às vezes, para tirar uma dúvida, a pessoa vai dar mais credibilidade para um médico falando um vídeo no TikTok do que, por exemplo,
num artigo do Google. As pessoas nem vão ler mais o artigo do Google, porque é muito texto. E os usuários estão cada vez mais preguiçosos. Olha que loucura. Eu acho isso insano, de uma insanidade que vocês não fazem ideia. Mas o TikTok foi feito pra isso, pra vídeos rápidos, então tutoriais. Tutoriais é muito bom pro TikTok. Mostra um passo a passo de fazer qualquer coisa. Gente, os meus vídeos de cabelo, eu tinha achado que tinham bombado no Instagram, porque tem um que foi pra, acho que 2.000 visualizações. Eu não lembro se tem um de 5.000, acho que não. No TikTok foi o dobro. E olha que postei sem pretensão nenhuma, com um texto qualquer, nem pensei muito na música. Joguei o que tinha lá, porque eu tava conhecendo a ferramenta ainda. Então, assim, não é que lá tá mais propício para você conseguir mais engajamento que no Instagram, não é nada disso. O ponto é que você lá, com tutoriais, você consegue muito mais, porque foi uma ferramenta criada para tutorial. Então, você quer aprender a fazer um penteado? Nossa, certeza que lá vai ter. Quer aprender a fazer uma transição legal, um vídeo legal de Reels? Lá vai ter. Nossa, Priscila, mas lá vai ensinar a fazer vídeo para outra plataforma? Vai. Incrivelmente vai. É claro que você vai poder usar em qualquer plataforma, né? Não existe isso. Um vídeo específico para cada um. Você pode fazer e deve. Já pensou que legal? Ó, do mesmo jeito que você pode fazer o mesmo conteúdo, vamos pensar aqui, moda. Você pode fazer um tutorial no TikTok, por exemplo, de penteado. Encaixa pra moda. Ou a mulher, quando vai sair, você acha que a mulher sempre vai ter dinheiro pra ir no salão e fazer um penteado? E se ela só for convidada, não tem necessidade. Então, por que não fazer algo em casa? Então, no TikTok, um tutorial de penteado que combina com aquela roupa. Porque o decote é em V, então é melhor deixar o colo solto. Então você pensa, você sugere um penteado todo para trás preso. Ah, e a costa é nua. Então faz um penteado que nem o meu, que é todo de lado e solto para frente, porque aí mostra a costa nua. Enfim, tipo, pensa em uma coisa que se encaixa no seu produto. Isso é fantástico. Então dá para você postar o bastidor no Instagram do tutorial que você foi pro TikTok. E no Facebook, você postar as fotos dos resultados, por exemplo. Por que não? Bom, depois disso tem o Pinterest. O Pinterest ele é uma ferramenta de referência. Todo mundo que vai pro Pinterest, ele quer se inspirar. Ah, eu quero ver coisas. Quero ver. Ah, é uma plataforma de venda? Pode ser. Eu tava atrás, há uns anos atrás, como é que é o nome daquela loja? Enfim, loja de construção, de coisa de casa. Esqueci agora. Tem a ver com o TikTok. Enfim, esqueci. Tem a ver com o TikTok. Tem a ver, a palavra lembra muito. Enfim. E eu não comprei, porque na época eu não tinha nem pretensão de sair de casa. Achei uma loucura fazer uma compra daquela, me arrependi. E aí, resultado, me mudei e aí fiquei muito afim de novo de buscar. Fiquei procurando horrorosamente. Sabe qual foi o único lugar que eu encontrei? No Pinterest. Porque, inclusive, essa ferramenta de busca através de imagem, o Pinterest tem há muito tempo. Então, lá é muito legal, porque tanto que você encontra de resultado, assim que você clica, embaixo dele, quando ele amplia, aparece um monte de coisas semelhantes, que é muito legal. Quanto o que você pesquisa, você também pode pensar em algo mais específico. Então, você pode tanto pegar como se fosse uma captura de tela na própria ferramenta para ela procurar em base daquilo. Então, vai ser de igual a semelhantes. Quanto você pode também fazer uma pesquisa direta com imagem. Então, eu tirei um print tenho esse print há muitos anos, inclusive. E aí, fui pesquisando e lá eu encontrei. Consegui comprar? Não. Tô à procura ainda, inclusive. Mas o que eu quero dizer é que ela é uma ferramenta de referências. Então, por exemplo, eu quero montar um escritório todo nude. Lá vai ter várias referências. Quero adaptar meu quarto pequeno. Como fazer a disposição do quarto? Lá vai ter dicas. Quero fazer meu podcast no meu escritório. Lá vai ter dicas. E lá vai ter de tudo, vai ter de referência de decoração a equipamentos que você precisa, porque ele vai linkar com blogs também. Priscila, minha marca precisa estar lá? Opa!
Você não quer colocar lá dica de moda. Que penteado usar com decote V. Qual estilo de decote usar para o meu tipo de rosto. Para o meu tipo de busto. E aí, esse mesmo post vai aparecer com diversas pesquisas que o usuário pode fazer. Então, assim, não só pode, como deve estar lá. Inclusive, o Pinterest ele é muito pouco estimado, viu, na mídia digital. E eu já ouvi especialistas, inclusive tem uma mina que ela é muito incrível, que ela é especialista em Pinterest, que eu ouvi uma palestra dela no RD Summit, e ela fala muito sobre isso. O Pinterest ele é muito mal estimado, então se você entra no Pinterest hoje, você já tem um diferencial, porque as pessoas só estão focando em Instagram, Facebook e TikTok. E estão esquecendo que o Pinterest é uma ótima ferramenta para isso. Então, assim, vale muito a pena. Se você vende móveis usados, coloca lá a adaptação de móveis usados. Você não precisa gastar muito com móvel novo para fazer sei lá, uma decoração na sua casa nova. Quer fazer uma mudança na sua casa, porque você não vende um móvel seu e compra um com desconto na nossa loja e mostra adaptações, formatos que você pode fazer. Aí você pode trabalhar com collabs, com profissionais, por exemplo, com design de interiores, onde você tenta fazer troca de parceria. Ele usa seus móveis para dar dicas de decoração e você divulga o nome dele também em contrapartida. É claro que a maioria pode cobrar um valor, mas por que não tentar uma parceria se você tiver sem grana para esse tipo de investimento? Tudo é possível. Vocês estão tendo noção do leque que eu estou abrindo aqui de possibilidades? Porque é isso que eu quero. Eu quero que vocês entendam o leque de possibilidades que eu estou oferecendo. Depois do Pinterest tem o Twitter. O Twitter, ele é uma coisa mais imediata e mais de novidade, mais de hypado, o que tá em alta. Então, assim, é só texto, dá pra você colocar foto também. Mas aproveita que é só uma plataforma de só texto. Então, tipo, vai ter novidade na sua loja, vai postando. Dá pra você postar por dia uns 3 tweets, que é bem legal. Eu não sei se eu posso chamar mais de tweets, né? Porque agora é X, mas dá pra você trabalhar só os textos, então novidades, polêmicas. Pra gestão de crise também ele é muito bom. Mas ele foi criado para coisas do momento, para novidades imediatas. Você vai lançar um produto hoje, gente, hoje tem lançamento, não perca. Cria uma hashtag específica para aquilo, vai que ela vira um trend topic, isso pode acontecer. Inclusive é uma ótima ferramenta também para pesquisa de assuntos do momento. É muito bom para você descobrir o que está sendo mais falado, o que está sendo mais dito, tal, lá é o negócio do momento. Inclusive, eu vou falar um pouco do Threads junto com o Twitter, porque ele foi criado para competir com o Twitter, já que o tio Mark não conseguiu comprar o Twitter. Então, já que ele ficou para trás, ele criou o Threads. E o Threads nada mais é do que uma versão do Twitter, que é só texto, você também pode publicar imagem, acho que é só uma imagem que pode, ou um gifzinho, que é aqueles vídeos tipo boomerang, que dá pra você criar ou dá pra você pegar da própria plataforma do GIF. Inclusive dá pra criar, se você quiser um GIF especial da sua empresa, me chame, que eu sei fazer. E lá dá pra você usar tanto original, se você criar algum, pedir pra criar algum, quanto você usar alguns que já existam. Então é muito legal, porque dá pra você fazer muita coisa, dá pra explorar bastante coisa no Threads, que é bem parecido com o Twitter. Mas eu não sei até que ponto, eu ainda não estudei muito o algoritmo do Threads. Eu sei que é muito parecido com isso. Eu não sei se dá pra pesquisar ainda os trend topics, se dá pra fazer um filtro das hashtags mais usadas, que é os trend topics e tal, não sei. Mas é um lugar que também é muito legal de se estar presente. Eu postaria coisas resumidas. Então, se eu vou postar uma novidade, vou ficar postando spoilers no feed das minhas mídias que eu tô presente, por que não também postar lá? Em breve novidades. Eu tô pensando, aí quando começar a soltar spoiler, eu tô pensando em um produto, pensar em alguma coisa, por exemplo, não tem aquela brincadeira de, estou vendo uma coisa rosa. De repente você podia fazer algo parecido com isso, enfim, aí quando a gente fala em campanha, é mais vasto ainda, então eu não quero confundir, mas dá pra postar sobre tudo, mas lembre-se de ser coisas curtas, porque se for uma coisa muito complexa, aí não compensa postar um Threads. Só se for pra falar,
por exemplo, em uma outra plataforma e no Threads você colocar, falei sobre tal assunto. Você também tem interesse nele? Vai lá em tal plataforma. Na minha bio tem um link, sei lá, alguma coisa do gênero. E aí vem pro próximo, que é o YouTube. O YouTube, ele foi feito para conteúdos longos. Então ele foi feito para aula. Que é o que eu faço aqui, o que eu tento fazer aqui. Que é ensinar vocês. Então, digamos que o YouTube é uma plataforma didática. Existem muitas pessoas que falam, não sabe? Pesquisa no YouTube. Mano, aqui no YouTube você vai aprender de um tudo. Você vai aprender como desmontar um ventilador e montar de novo. O que eu posso limpar ou não limpar sem danificar tal produto. Minha TV não liga mais, o que pode ser. Eu já ouvi de um tudo. Tem uma influenciadora que uma vez, a TV que ela comprou, novinha, 60 polegadas, deu ruim. Aí, ao invés de ela acionar a garantia, o marido foi no YouTube pesquisar o que era. E ele falou, é uma coisa bem simples, eu vou resolver aqui. Só que depois que você abriu a TV, você perde a garantia. E aí eles perderam a garantia de uma TV de 60 polegadas. Só que depois ele falou, já quer saber, eu já perdi mesmo a garantia, já é um lixo, já é uma sucata. Então bora ver se tem outra solução. E aí ele pesquisou de novo e ele conseguiu consertar. Então assim, há uma infinidade de possibilidades. Você pode aprender muitas coisas no YouTube. Então é na plataforma mais de aprendizagem. Sabe o tutorial que eu expliquei no TikTok? Digamos que se for um tutorial maior, se for uma coisa que é tão complexa que não dá pra explicar num tutorial de 60 segundos, ou 90 segundos, que eu acho que lá agora tá podendo 90 segundos, é uma coisa que você pode publicar, por exemplo, assim, no YouTube, que é o que eu faço. Eu era muito frustrada porque no Instagram eu nunca conseguia fazer vídeos de 1 minuto e meio, nunca era possível, porque eram assuntos muito complexos. E aí eu deixava de entregar um conteúdo rico, porque eu ficava podada ao tempo, e aí eu tentava resumir, são conteúdos que às vezes... Esse conteúdo mesmo que a gente tá falando hoje, vocês não concordam que não dá pra resumir esse tipo de assunto? Porque se eu não exemplificar, se eu não colocar um estudo de caso, vocês não vão compreender de fato como colocar em prática. Porque é um conteúdo que não se aprende na escola, que não se aprende num curso, se aprende na prática. E aí, eu aprendi isso na faculdade, mas vai todo mundo estudar publicidade agora para entender como funciona esse mercado? Duvido que vão estudar 4 anos para isso. Então, o YouTube é mais para aprendizado nesse sentido. Tem muita coisa, uma amiga minha falou que foi abrir uma loja de roupa e ela falou, eu fiz um curso da Shopee no YouTube. Eram vídeos de horas cada um, mas eu fiz, porque é possível, você pode fazer live, mas você também pode fazer, nossa, cresceu muito na pandemia, o que não cresceu de youtubers na pandemia não tá de brincadeira. E eu sou da época, inclusive, que a comédia era feita, Porta dos Fundos, Galo Frito, nossa, amava. Eram os primórdios do YouTube, eu amava, nossa, eu pirava. Então, o YouTube é muito pra isso. Bom, depois do YouTube, acredite se quiser, tem o WhatsApp. O WhatsApp é uma mídia social. Tem troca simultânea lá? Ué, por que não seria? Priscila, o que eu vou postar lá? Você pode colocar imagem, pode colocar link, pode usar e abusar de textos. Lá só não é necessário hashtag, tá? Lá não precisa, não tem por que colocar hashtag lá. Então, isso não precisa. Mas você pode colocar uma imagem e chamar a galera para uma live. Gente, vai acontecer uma live no meu canal, tal dia, em tal local, e aí você coloca lá tudo bonitinho, o link da live, a data, o horário, e fica relembrando lá. Sem contar que você tem um status lá também. Então, não seja chato e inconveniente no WhatsApp. Chama uma vez e, tá ótimo. Agora, status. Se a pessoa veio se interessar, é verdade. Uma dentista que eu frequentei, ela me mandou mensagem no WhatsApp falando que já deu 6 meses da minha última limpeza. E ela falou, já tá na hora de voltar pra fazer a limpeza de novo. Eu nem respondi, tava tão ocupada no dia. Mas assim, ficou na minha mente. Se ela me chamar de novo, é capaz de eu não ir só por ser repetitiva. Só por ser chata. Vai se tornar inconveniente. Eu vou pensar, nossa, que saco, quer saber? Eu não vou mais. Até porque se eu voltar, se eu não tô respondendo, e a pessoa tá sendo insistente, imagina se eu volto. Imagina se eu retorno.
Então, assim, usa as ferramentas que você tem, mas com cautela para não se prejudicar, tá? Então, o WhatsApp é muito para isso, para aviso, para convite. Tem muita gente que não tá fazendo mais convite de papel para aniversário, é tudo digital. Tá tudo bem. Tá bom que é bem ruim, porque o físico você pendura na geladeira, você olha para aquilo todo dia, você lembra. O digital se perde na conversa, já era. E para ver o endereço que não dá para dar print, inclusive uma dica, tá? Se for fazer algum tipo de convite, mesmo que tenha todas as informações na imagem, digita também, porque fica mais fácil para a pessoa, se for um evento, por exemplo, presencial, fica fácil para a pessoa clicar e colocar em copiar. E aí dá para ela colocar no Google Maps, no Waze e chegar onde ela precisa. Bem importante isso também. E por último, porém não menos importante, até porque tem vários, eu peguei os principais e mais conhecidos, só para deixar claro. Então não acaba aqui a lista. O LinkedIn. O LinkedIn é uma plataforma profissional, então ele foi criada para você fazer networking. O que é networking? É você falar com pessoas que você tem interesses especificamente profissionais e restritamente profissionais. Ou estreitamente, agora eu me peguei aqui na língua portuguesa. Mas o que eu quero dizer, lá você vai postar suas conquistas. Se formou no inglês? LinkedIn. Acabou de se formar numa pós? LinkedIn. Entrou no cursinho EAD? LinkedIn. Sua empresa oferecer um cursinho de comunicação não violenta? Coloca no LinkedIn. Procurando emprego? LinkedIn. Sei lá. Tá feliz no seu trabalho? Acabou de conquistar uma promoção? LinkedIn. Acabou de conquistar, não é uma promoção, mas você passou por um desafio muito grande, num job muito complicado? LinkedIn. E lá, quanto mais texto, melhor. Quanto mais você passar o seu relato, e cuidado com a ordem ortográfica lá. Cuidado com as gírias lá. Lá é profissional. Pensa que lá é um mural onde empresas diversas vão te ver o tempo todo. Então, eu recebi uma dica, um conselho há uns anos atrás que eu levo pra minha vida. Nunca se feche pro mercado de trabalho. Nunca. E o LinkedIn é uma excelente forma de você fazer isso. De você não se fechar pro mercado de trabalho. Eu já recebi 2 vezes, em 2 momentos diferentes da minha vida. Um na época do meu primeiro estágio, que eu fui muito burra e ingênua na época e nem quis ouvir a proposta. E outra recentemente, acho que foi ano passado. Onde as pessoas me convidam pra fazer entrevista. Perguntar do meu dia a dia, da minha rotina. Aí falam uma proposta, perguntam se tem interesse ou marcam uma conversa pra falar sobre a proposta. Então assim, Priscila, mas eu não posso falar de um lançamento no LinkedIn? Pode. Só que o formato com que você vai falar vai ser completamente diferente do que você falou no Instagram, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp. Vai ser completamente diferente. Você tem que falar lá, pautar de uma forma mais séria. Então não é todo post que eu subo no Instagram que eu subo no LinkedIn. É só o que eu acho que é conveniente, é só o que eu acho que vem ao caso. E é bom para as pessoas verem qual é a minha opinião sobre aquele determinado assunto. Porque é isso que a empresa quer saber. No que você pensa, o que você faz na sua hora vaga, o que você acha sobre determinado assunto. É isso que as pessoas querem saber e é isso que as empresas se interessam, para saber se os seus valores se encaixam com os valores deles. E aí eles te convidam para uma possível proposta, numa possível conversa. E aí vocês entenderam como eu falei sobre a jornada do consumidor e agora eu falei sobre a função de cada mídia social. Vocês viram o link que isso deu? Isso foi uma... Acabou sendo uma geomicena. Mas vocês viram o link que isso deu? Vocês viram a conexão que isso possui? E como agora é fácil, agora como não ficou tão... Nossa, tão absurdo fazer um conteúdo pra uma rede, pra outra nada a ver, sabe? É legal, gente, porque assim... Pensa que... eu falei aqui uma vez pra vocês que eu gravo podcast pro YouTube e pro Spotify. Mas eu uso pequenos frames, takes, pra subir no Instagram e no TikTok. Então, assim, um conteúdo com um objetivo específico pode ter várias finalidades.
Então, ao invés de você só replicar, pensa onde cada um conecta e onde cada um funciona. De novo, não existe certo e errado. Você pode publicar o que você quiser, onde você quiser. Só que se você postar mais bastidores no Instagram, você vai engajar mais. Lembra do exemplo que eu mostrei da Camila Pudim? Assim como, se você postar tutoriais no TikTok rápidos, vai engajar mais. A ferramenta foi feita para isso, é isso que ela quer oferecer para os usuários. Assim como quem quer explicar algo complexo vai usar o YouTube. Eu lembro que teve um conteúdo que eu falei sobre a Bianca Andrade, que era... Eu queria muito falar sobre o case dela, que é a Boca Rosa. E aí eu lembro que eu fiz um vídeo, ficou grande demais, eu consegui diminuir ele no máximo em 16 minutos. E eu falei, cara, eu não vou conseguir jogar ele pro Instagram. E a galera não vai pro YouTube ver, mas... é isso, né? Vamos tentar. E eu joguei. E, cara, teve público. Teve público. Nada demais. Maior do que o podcast, por exemplo. E eu jurei que não, porque, primeiro, o Instagram não gosta de muito link, porque links são pra você sair da plataforma. Então, o algoritmo entende que conteúdo legal é conteúdo que faz o usuário permanecer no aplicativo. Um relacionamento que eu chamaria de tóxico, mas é como funciona. Agora, o usuário também tem preguiça, então eu já imaginei, cara, quando eu colocar lá pra ele, quando eu colocar o direcionamento pra ele sair da plataforma, eu não gosto muito de sair pra ir pra outros canais. Será que vai rolar? Será que vai acontecer? Não sei. Então é outra coisa que também pode acontecer. Mas aconteceu, foi super legal, porque o conteúdo realmente foi grande. E as pessoas assistiram quase que o vídeo completo, na maioria das vezes. Então, assim, tentem focar no máximo que podem. Então, pensem no conteúdo que dá pra abranger tudo, que geralmente a maioria dá. Constrói os materiais e depois você pensa o que você faz. Olha, com esse vídeo eu tenho foto, eu tenho vídeos e eu posso pegar pedaços e colocar. Então, vamos ver o que eu coloco em cada um. Eu acho que isso aqui combina mais com o Instagram, pelo que a Pri falou e tal, e não sei o que lá. Então, assim, pratiquem isso, porque é isso que molda o engajamento. O engajamento é baseado no algoritmo, e o algoritmo, ele tem o beabá dele. Você só precisa entender e fazer acontecer. É isso! Eu disse que era longo, mas eu também disse que era legal e que ia ser muito útil. E foi. Deixa aqui nos comentários se fez sentido pra vocês, eu quero muito saber. De novo, eu sei que não é fácil executar, e é por isso que eu existo e toda a minha equipe por trás de mim existe, mas é possível. Só que tem que ter, dedicação. E aí, meus queridos, não venham cobrar das mídias sociais que eles não estão entregando engajamento se você também não tá andando conforme a música de cada um. Porque cada um funciona de uma maneira, cada um existe de uma maneira. Inclusive, é por isso que eu trago um dado muito importante. Facebook é a mídia social que mais vende. E por quê? Eu acho que faz muito sentido com a jornada do consumidor. Existem pessoas que acordam, vão pro Instagram e depois dão uma olhada no Facebook. Assim como tem pessoas, por exemplo, quando eu me interesso para comprar algo, eu pesquiso no Google para dar uma olhada nos preços. Aí o algoritmo entende que eu gosto disso e me manda nisso o quê? No Instagram. E no Instagram eu consigo ver foto, vídeo, eu consigo ver ele do avesso. Depois disso, eu vou no Facebook, porque lá vai ter comentários, lá vai ter a galera que gosta de verdade, porque reclamação não reclama aqui é só quando você odeia. Você já viu gente de bom grado ir lá falar em elogio? É difícil. Então, assim, depois eu vou lá no Facebook, dou uma olhada nos comentários reais, dou uma pesquisada melhor, só que lá já tem link em tudo, que eu posso colocar link nos comentários, posso colocar link no post, posso colocar link no vídeo, posso colocar link em tanta coisa que lá vira um canal de decisão de compra. Então pode acontecer também. Então, no Brasil, os brasileiros confiam mais no Facebook para comprar. Não é o TikTok, não é o Instagram. Acredite se quiser. É uma curiosidade que eu sempre revelo e as pessoas sempre se assustam. Então, assim, assim como cada um pode estar numa etapa da jornada do consumidor, cada um vai ter sua jornada individual também. Como utilizar cada mídia social. Então, pensem
Pensem nisso quando vocês calcularem ou planejarem o conteúdo de vocês, porque cada um vai ter o seu jeito de usar. E aí, teste, teste e teste para ver o que funciona para sua marca e para ver o que funciona em cada canal da sua marca também, que é muito importante. É isso! Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de trazer esse conteúdo. Eu espero que eu tenha falado tudo que é relevante para isso, porque é um assunto muito complexo, mas ao mesmo tempo também muito importante e muito relevante pro marketing digital. Não importa qual o seu nicho da empresa. Tá bom? Quero muito que vocês comentem aqui. E um cheiro da Pri!